Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Julgado Penal. Mais um episódio do quadro Julgado Penal que diz respeito especificamente a um julgado que aconteceu nesse mês de fevereiro do ano de 2021 a respeito da decretação da prisão em flagrante do deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Esse julgamento aconteceu pelo plenário da Corte Máxima do nosso país, do STF, após a decretação da prisão em flagrante pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A manutenção ou não desse flagrante pelo plenário dessa corte, que é o STF, aconteceu recentemente, nesse mês de fevereiro de 2021, e quais os trâmites que vão seguir a partir de agora, a partir da decretação da prisão, a partir do plenário da corte do STF. Quais são os trâmites a seguir? Outras questões jurídicas importantes dentro desse quadro do julgado penal é também se houve ali uma motivação para essa prisão. Ou seja, nós temos que decidir a partir da Constituição, do Código Penal e do Código de Processo Penal se essa prisão realmente foi considerada constitucional. Foi isso que os ministros julgaram no plenário do STF. Se havia legalidade para a decretação e manutenção dessa prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Bom, vamos aos fatos, né? Esse deputado, como muitas pessoas sabem, ele postou um vídeo nas redes sociais com diversas ofensas que foram dirigidas às pessoas dos ministros do STF e também ao próprio Estado de Direito Democrático, né, atentando contra a própria ordem democrática que foi construída no nosso país a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Ele faz várias críticas à Constituição e às pessoas e às condutas profissionais e até à vida pessoal dos ministros do STF. Bom, a partir da divulgação desse vídeo, que foi postado no YouTube, um vídeo gravado por ele, que dura cerca de 19 minutos, uma vez veiculado, postado e permanente nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes achou por bem decretar a prisão em flagrante do deputado federal. O que se segue a partir de então? Por que a prisão foi considerada legal? Já adianto para vocês aqui no nosso julgado penal que por 11 votos a 0, a prisão foi mantida. Bom, a decretação de uma prisão de um deputado federal tem que ter um fundamento constitucional, não é, pessoal? É um parlamentar e um parlamentar federal. A disciplina de tudo isso, nós já falamos a respeito das imunidades parlamentares aqui no nosso quadro, num quadro anterior que eu vou postar ao final para vocês se remeterem a ele, especificando dentro de um quadro Pílula Penal as características da imunidade parlamentar no Brasil. São duas ordens de imunidade, só para a gente relembrar. A imunidade material, em razão de opiniões, palavras e votos, ela está no artigo 53 caput da Constituição, então os deputados federais e senadores, e também, por analogia, deputados estaduais e vereadores, eles são invioláveis, o parlamentar no Brasil é inviolável ao proferir suas opiniões, palavras e votos. Mas será que eles podem falar de tudo? Será que não há limites para essa inviolabilidade material? Por outro lado, nós temos também no mesmo artigo 53 da Constituição Federal uma inviolabilidade processual ou formal, ou seja, a inviolabilidade a respeito da decretação de prisão, que é a que nos interessa particularmente nesse vídeo. Mas uma coisa está bem ligada à outra, não é, pessoal? Então, relembrando que a imunidade material, como nós já falamos, diz respeito a essa liberdade de expressão que o parlamentar tem até além de um cidadão comum. Ele tem uma liberdade de manifestação do pensamento porque ele foi eleito para nos representar e se ele não puder falar tudo o que pensa, ele não vai poder mudar, por exemplo, uma lei, uma ordem que ele considera injusta, ele está representando a população e ele precisa manifestar suas opiniões, muitas vezes através de algum tipo de difamação, de injúria, para que ele possa, de fato, defender uma causa, que pode não agradar a todos os parlamentares ali dentro, terceiras pessoas, mas quando ele está no seu discurso no plenário, cumprindo sua função de parlamentar, senadores e deputados federais e também deputados estaduais, dentro das constituições estaduais, ao resguardo dessa imunidade, vereadores, no âmbito de sua circunscrição, no desempenho de suas funções, são invioláveis. Mas isso não quer dizer que eles possam falar de tudo. Existe um limite à liberdade de manifestação do pensamento, que também está no próprio artigo 5º da Constituição. Então, é um direito fundamental a livre manifestação do pensamento, está no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, é livre a manifestação do pensamento, manifestação artística, científica, literária e de comunicação, artigo 5º, inciso 9, que nós vamos colocar aqui. Mas no inciso 10, logo depois do inciso 9, do mesmo artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, nós temos que são invioláveis a vida privada, a honra, a imagem das pessoas e a intimidade das pessoas. Então, são invioláveis a honra, a vida privada, a imagem e a intimidade das pessoas.
E todas as pessoas devem resguardar esses direitos, sob pena de responsabilidade penal, ou seja, cometer crime contra a honra, e também responder por danos morais civilmente. Os deputados também estão abarcados por esse dever de respeito à honra de terceiros? Sim, porque tudo aquilo que extrapola o seu dever como parlamentar de discussão de uma causa, de um projeto de lei, de manifestação do pensamento importante, às vezes contrário à maioria, mas eles estão ali para fazer isso, tudo que extrapola, tudo que chega no âmbito pessoal, no âmbito da ofensa, de realmente se difamar, se injuriar uma pessoa, atentando contra a sua honra, certamente não faz parte do papel do parlamentar. O cidadão comum comete crime, o parlamentar também comete crime, crime contra a honra, por causa dessa limitação que a própria Constituição coloca entre os direitos fundamentais. Nós temos um direito fundamental ali de manifestação do pensamento e outro direito fundamental, que é a honra, a imagem, a vida privada, a intimidade. E eles não colidem, eles têm que se complementar de maneira tal que um respeite o outro, um limite o outro, como acontece no artigo 5º da Constituição. Então, essa liberdade material, essa imunidade que nós temos em relação aos parlamentares lá no artigo 53, ela não é absoluta. Por outro lado, dentro do próprio artigo 53, nós temos a inviolabilidade de prisão, a chamada imunidade formal, que é a que muito nos interessa agora. Então, já vimos que o parlamentar não pode ter, no caso desse parlamentar Daniel Silveira, essa liberdade ampla de imunidade material. E, por outro lado, a imunidade formal, podia ele ser preso ou não? As condições que a Constituição Federal coloca para a decretação desta prisão são muito peculiares, pessoal. Não são como qualquer cidadão. Eles têm um dever a cumprir como representantes do povo brasileiro, não podem ser presos nem coagidos em quaisquer condições, porque isso poderia fazer com que eles também ficassem cerceados e limitados no seu direito de representação do povo brasileiro. Por qualquer coisa, poderiam ser presos como um cidadão comum, e isso cercearia e poderia ser usado como um instrumento para que eles não manifestassem suas opiniões, para que não dessem seus votos em algumas discussões importantes dentro da Câmara, do Senado Federal, e essa limitação através da prisão, né, do exercício da prisão como em relação ao cidadão comum, poderia afetar a própria democracia brasileira. Por isso que eles são presos em apenas uma hipótese. Essa hipótese, eu vou colocar aqui para vocês, está no artigo 53 da Constituição, no parágrafo 1º, que diz: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, que é um foro por prerrogativa de função, não é um foro privilegiado, mas sim por prerrogativa de função. E depois, no parágrafo 2º, mesmo 53, diz: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Imunidade formal e imunidade de prisão. Não poderão ser presos, salvo, vejam bem o que está escrito, em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Aí tem muita coisa interessante para nós analisarmos. Então, eles não serão presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Só nessa expressão nós já temos muita coisa a discutir, e o ministro relator, que foi Alexandre de Moraes, colocou ali o seu voto esmiuçando essa expressão, né? Em flagrante de crime inafiançável. O flagrante delito significa que uma pessoa, de acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, questão do flagrante, né, no Brasil, que pode ser decretado por qualquer pessoa do povo, é importante que se diga, ou por autoridades e agentes da polícia que têm, inclusive, o dever de prender uma pessoa em flagrante. Mas qualquer pessoa do povo pode, né, não tem o dever, mas pode prender alguém em flagrante. Isso está no artigo 301, para começar, do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo pode, e agentes e autoridades policiais devem prender uma pessoa que está cometendo um crime, que está em situação de flagrante. E o que é o flagrante, não é mesmo? Isso aí já é a primeira questão a se deslindar. Ou seja, a pessoa, de acordo com o artigo 302, ou ela está cometendo o crime, ou ela acabou de cometer o crime, é o chamado flagrante próprio. Depois tem situações de flagrante impróprio também, quando ela é perseguida após o crime, ou é encontrada, ainda que depois de um certo tempo, com instrumentos, papéis, documentos que façam presumir que ela acabou de cometer o crime, que foi ela quem cometeu o crime, chamado flagrante impróprio. Mas essas duas modalidades que estão ali no 302, inciso 1º e 2º, interessam muito, porque ou ela está cometendo o crime ou acabou de cometer o crime. Isso é o flagrante. Aí já veio uma questão importante que o ministro teve que deslindar, ou seja, estava Daniel Silveira em flagrante de crime?
Se ele cometeu crimes, né, quais são esses crimes de opinião que a gente relatou, ele estava cometendo ainda? Certamente ele cometeu muitas injúrias, né, muitas ofensas. O crime de injúria diz respeito, vou colocar aqui para vocês, ao 140 do Código Penal, a injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e decoro. Isso ele fez inúmeras vezes ao longo do vídeo, né, inúmeras, incontáveis vezes, ofendendo a pessoa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também cometeu vários crimes da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170, de 1983, uma lei que diz respeito à preservação da ordem democrática, né, da ordem política, e qualquer tipo de atentado a essa ordem poderia levar a crimes da Lei 7.170 de 1983. Tá? São vários os crimes que o ministro Alexandre de Moraes cita que ele teria cometido, que Daniel Silveira teria cometido. Vou citar apenas alguns para vocês. É citado o artigo 17, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, pena de 3 a 15 anos de reclusão. Vejam que é uma pena bastante alta do artigo 17 da Lei 7.170. Esse seria um crime, ao que é imputado a ele. O segundo crime que também lhe é imputado, artigo 18 da Lei 7.170. Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de quaisquer dos poderes da União. Então, nós temos ali que o Poder Judiciário estaria sendo cerceado no seu exercício com as diversas ameaças que ele profere, as diversas injúrias que ele profere, né? Então, um crime que tem uma pena já mais branda um pouco, de 2 a 6 anos de reclusão, mas ainda assim um crime grave, tá? Então, certamente esses dois crimes e outros mais que são citados ali no fundamento da manutenção da prisão em flagrante deste parlamentar, estão sendo cometidos, além de várias injúrias, como nós colocamos, crimes de ameaça, né, diz várias vezes que pode vir a atentar contra a vida e a integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, são ofensas várias, né? Então tá bom, então em flagrante já aprendemos, de crime já aprendemos, inafiançável. Outra questão, será que o crime é inafiançável? Será que, sendo inafiançável, ele poderia ficar preso? É verdade que o rol de crimes inafiançáveis, gente, está na própria Constituição, não mais do que ali, certo? Nós temos todos os crimes hediondos da Lei 8.072, os crimes equiparados aos crimes hediondos, quais sejam a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, também são crimes inafiançáveis no Brasil. E nós temos dois crimes importantes que constam do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que são inafiançáveis e imprescritíveis a prática do racismo. Vou colocar para vocês, artigo 5º, inciso 42, nós já falamos bastante de racismo no nosso canal, vamos voltar a falar. Então, é inafiançável e imprescritível a prática do racismo no Brasil. E no inciso 44, qualquer tipo de ação armada de grupos civis ou militares contra a ordem democrática ou Estado de Direito. Então, ação armada de grupos civis ou militares, paramilitares, contra a ordem democrática ou o Estado de Direito no Brasil. Também é um crime inafiançável e imprescritível. Embora não seja uma ação armada, não se tenha ali muito bem claro isso, o fato é que Daniel atentou sim contra a ordem democrática e o Estado de Direito, e ele faz parte de grupos, né, de grupos que permanentemente atentam contra essa ordem. Não é de hoje que ele é investigado no inquérito das fake news pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira conduta dele criminosa, mas ele foi preso em flagrante dessa vez, e por ser em flagrante, ele pôde ser levado preso, porque se não fosse flagrante, ele não teria sido levado preso. Aí vem uma pergunta transcendental. Estava ele cometendo o crime? Ele foi preso na hora que estava gravando o vídeo? O vídeo já tinha sido postado. Foi ou não foi um flagrante? Pessoal, a pessoa está cometendo o crime ou acabou de cometê-lo. Para que ela esteja cometendo o crime, ela tem que ser flagrada no momento em que ela está ali empreendendo a ação. E aí vem uma classificação importante dentro do direito penal, que é de crimes instantâneos de efeitos permanentes ou crimes permanentes. A divisão clássica diz que o crime instantâneo, como por exemplo a injúria, uma ofensa instantânea, que uma vez irrogada ela desaparece, é um crime que não deixa marcas, né? Aquele crime que ele é cometido naquele momento, mas diferente de um crime instantâneo de efeitos permanentes, como o homicídio, que uma vez cometido deixa uma marca, é um crime instantâneo de efeitos permanentes, e os crimes permanentes, que são mais raros, eles se protraem no tempo, a própria consumação desse crime se prolonga no tempo, como é um caso clássico, o crime de sequestro, né? O crime de sequestro, ou armazenamento, manutenção, transporte de drogas ilícitas, também é um crime permanente, enquanto eu estiver transportando a droga, ou mantendo ou guardando esse material ilícito,
eu posso ser preso em flagrante de crime, né? Enquanto eu estiver sequestrando alguém, eu posso ser preso em flagrante de crime, mas a injúria sempre foi vista como um crime instantâneo, né? Ou seja, uma vez que eu irrogo a ofensa, está irrogada, ou me prendem naquela hora, ou não mais, né? Mas o vídeo foi postado. E muitas vezes o ministro Alexandre de Moraes, ele se vê questionando isso e explicando que o vídeo foi postado, que o vídeo permaneceu nas redes sociais, que o vídeo não foi retirado, senão agora por ordem do STF, vai ter que ser retirado sob pena de multa. E que aquelas ofensas vão se replicando, qualquer um que quiser pode acessar o vídeo a qualquer momento. Então as redes sociais e a própria internet, ela possibilita, ela traz uma novidade importante, que é de que as ofensas continuam sendo irrogadas de forma permanente. E, portanto, uma vez não retirado do ar, aquele crime continua sendo cometido. É algo novo, né? Como eu disse, o clássico entendimento é que injúria, ameaça são crimes instantâneos, mas porque atingem o bem jurídico naquele momento. Mas se ela é postada e replicada, quantas vezes a vítima ou demais pessoas virem, principalmente as vítimas que são as destinatárias desses crimes, né, contra a honra, contra a liberdade, elas virem assistir, elas estão sendo ofendidas e ofendidas, né? Então nós temos ali essa continuidade que poderia trazer a permanência necessária para a decretação da prisão em flagrante, uma vez que o vídeo está ali e o seu autor não retirou, pelo contrário, ele mantém tudo aquilo, tá? Tanto que fez outra live no momento da prisão dizendo coisas do mesmo teor, ou seja, reafirmando o que estava pensando, portanto, está mais do que confirmada a permanência necessária para a decretação da prisão em flagrante, certo? Então, essa pessoa foi levada à presa, né, o deputado federal pelo PSL, Daniel Silveira, teve a sua prisão decretada a princípio pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que foi o relator, e depois mantida por 11 votos a 0 pela corte plenária. Então, aguarda-se, claro, um julgamento definitivo, mas aí vai começar-se um processo. Como que começa esse processo, né? Tudo isso também depende de um andamento dentro do STF por causa do seu foro por prerrogativa de função. Mas a prisão só pode ser mantida com esse julgamento que vai acontecer dentro da Câmara dos Deputados. É importante aquela parte final, né, do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, que a gente já colocou, mas vamos colocar de novo. Eles são invioláveis desde a expedição do diploma, não podem ser presos a não ser em flagrante de crime inafiançável, até aí nós já estudamos. E a segunda parte que vai acontecer agora, nestes casos, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, que é a Câmara dos Deputados, porque ele é um deputado federal, para que, pelo voto da maioria simples, né, não é a maioria qualificada, a maioria simples, metade mais um dos seus membros, decidam sobre a prisão. Eles decidam não sobre prendê-lo ou não, porque antes da reforma feita pela Emenda Constitucional 35/2001, haveria uma formação de culpa a ser decidida pelos parlamentares, agora não mais. Ele já está preso, ele já foi preso, a autoridade judiciária já manteve sua prisão, já analisou, mas agora eles podem o quê? Revogar esta prisão e ele pode ser libertado por maioria simples da casa respectiva, ou pode ser mantido preso. E aí corre, né, este julgamento contra ele por esses crimes vários que nós narramos, a ver então o que acontecerá dentro da Câmara dos Deputados, que em muito pouco tempo, brevemente, deve decidir, agora num julgamento já que é parlamentar, que é político, né, não mais um julgamento como o que aconteceu no STF, que tem um caráter judicial. Ali existe uma conveniência política dentro da casa respectiva, que é a Câmara dos Deputados, a respeito de mantê-lo não preso, se convém ou não manter um parlamentar preso em flagrante delito de crime inafiançável. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do julgado penal de hoje, bastante polêmico, com muitas questões ali que nós podemos elucidar, né, dentro da Constituição Federal, Código de Processo Penal e Código Penal. Nós voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.